Essa deve ser literalmente a forma mais eficaz que você tem de conseguir organizar a sua agenda se você tem uma empresa e você não tem muitos colaboradores ainda. Se na verdade eles são poucos. Ou, na verdade, se é só você. Se você só tem a empresa e é apenas você que toca o seu negócio, está começando a desenvolver, você precisa ter esses dois fundamentos que eu vou te passar nesse vídeo, que vai te facilitar muito na organização da sua agenda e priorização, principalmente quando a gente diz respeito a níveis cognitivos. Por exemplo, você frequentemente deve ter o desafio de conseguir separar as demandas do dia relacionado à empresa a níveis operacionais, tático e estratégico. Então, como que você separa esses níveis sendo apenas você ou tendo poucas pessoas no time? Qual que foi a grande sacada que eu usei para faturar meus primeiros 30 milhões no mercado digital e como que eu consegui desafogar toda a demanda de ser altamente técnico? Basicamente, o processo que eu fiz foi usar dois artifícios são usando a técnica de batching. Então, batching nada mais é do que sequenciamento de lote. Existe uma teoria na neurociência que diz que quanto mais você alterna de atividades entre tarefas, maior é a dificuldade do seu cérebro em voltar a essas tarefas. Então, essa quebra, essa alternância, quanto mais alternância estiver em níveis de tarefas, pior é para o seu cérebro. Existe uma área ali no neocórtex que ele vai ser prejudicado. A energia que você gasta para processar essas ações, ela é cara. Então você precisa saber otimizar e utilizar muito bem esse tempo. Por exemplo, um dos exemplos que eu usei foi separar o período da manhã dos meus dias para tomadas de decisões estratégicas. Tomada de decisão no que diz respeito a orçamento, para onde que vai a verba, qual é a prioridade de testes e como que eu devo alocar o sequenciamento de criativos, o sequenciamento de campanhas, planejamento anual, planejamento semanal, planejamento trimestral. Tudo isso vai entrar dentro ali do primeiro bloco da manhã. E aí, passando do bloco da manhã, você consegue concluir esse bloco pensando no estratégico e possivelmente ali no tático. Então, quando você chegar para tarde, você consegue separar um período operacional. Então, neste período operacional é que você vai fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, você vai ter que editar uma copy, você vai ter que escrever um roteiro para o seu expert gravar, você vai ter que editar um vídeo, você vai ter que lançar o site, você vai ter que desenvolver o site, tudo isso com a ajuda de IA e ao mesmo tempo como que você consegue entregar tudo isso, toda essa demanda. Uma das formas é você usar esse tempo que você tem e conseguir automatizar, criar processos. Criando processos, você consegue, o próximo passo é criar um job description. Criando o job description, você consegue recrutar pessoas. Então a ideia é o seguinte: se antes você tinha 3 horas de manhã para tomada de decisão estratégica e tática, e você tinha 5 horas à tarde para execução do projeto operacional, se você trazer alguém para o time e essa pessoa, na característica que eu considero interessante para você que está começando, é uma pessoa que tem um perfil de freelancer, e aí você faz a venda, combina com esse freelancer dele te entregar mensalmente o serviço. Então, quanto mais tiver detalhado esse serviço, mais fácil é para o freelancer entregar e mais fácil é para você medir o resultado. Então, você não acaba não despendendo tanto de tempo dele e também de salário. Então, ele tendo entregáveis muito bem definidos, fica fácil de você saber o que ele precisa entregar, revisar e conseguir sempre volumar as demandas. Então, voltando, se antes você tinha 3 horas de tomada de decisão e agora você tem 5 horas à tarde e noite de execução, trazendo uma pessoa mais operacional, você consegue pelo menos ali aliviar 2, 3 horas suas. Então você passa a ter no próximo mês, na próxima semana, 2 horas de execução e as outras 3 horas que te sobraram, você sobe elas para a tomada de decisão. No caso, assim, eu sempre prezo assim por tomada de decisão primeiro, então eu gasto ali as primeiras horas do dia, as primeiras horas da tarde também pensando em decisões importantes e depois eu vou ali para algo mais operacional, até chegar a um ponto que você não tenha mais tantas tarefas operacionais, que você consiga eliminar todas as tarefas operacionais a ponto de delegar para outras pessoas em apenas 1 hora, 30 minutos, que é o máximo que eu acho ali que é interessante você estar imerso na operação. Então, se for resumir esse vídeo, a ideia é de você
processar as atividades em lotes e também uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém falar, que ajudaria muito quem estivesse começando, que é conseguir separar a tomada de decisão no período da manhã a execução do plano tático, o operacional à tarde. E aí você fazendo essa transição, você conseguindo desafogar o seu, o seu próprio operacional. Você precisa ser dois profissionais ao mesmo tempo, de dois níveis cognitivos diferentes. Um de manhã é um cara que vai ter um nível cognitivo mais alto, capacidade de planejar e executar o planejamento logo no período da manhã, que vai ser o cara ali que vai ser a nível diretor, head diretor, e à tarde você é um cara que vai ser o colaborador individual, no máximo um gerente ali do colaborador. Então, fazendo essa transição, você consegue aos poucos ir trazendo pessoas. Ninguém explica esse processo aos poucos de como você deve sair de alguém que é um colaborador individual, que traz demandas, traz entregáveis operacionais para alguém que vá subir aos poucos os níveis de liderança. Então, esse é o processo natural, o processo que eu validei, que eu acho que é mais interessante para quem começa, para quem até para você conseguir desenvolver os seus níveis de liderança. E você começa a perceber depois nos seus líderes que você contratar que as mesmas dificuldades que você tinha antes. Então fica muito mais fácil. Depois que você trilhou o caminho, fica muito mais fácil você voltar e conseguir enxergar o que fazer de diferente. Então você poupa tempo dos seus novos líderes.